Boa noite, pessoal. Meu nome é Francisco Ramos. Sou aluno no quinto semestre de Educação Física na FAM e apresento esse trabalho aqui, Práticas Profissionais 5 em Educação Física. Vou falar na verdade de uma maneira bem superficial sobre contração muscular e tipos de fibras musculares que os goleiros e os atacantes do futebol profissional mais utilizam. Próximo slide, por favor. O futebol, ele apresenta uma dificuldade muito grande para que se caracterize o esforço físico por conta da particularidade de cada movimento no decorrer da partida, no decorrer do jogo. É muito complexo o futebol também na questão fisiológica, porque as ações específicas de cada atleta dentro do jogo terminam recorrendo a vias metabólicas diferentes. Ora, recorre-se a via metabólica CP, ora a via glicolítica, ora a oxidativa, né? Outra situação também que é interessante a gente destacar em relação ao futebol é que é uma atividade esportiva que é intermitente, tá? Ela é marcada por constantes mudanças de atividades dentro do jogo, né? Muitas vezes intercalando períodos de repouso ou de baixa e alta intensidade. Também levando a questão da característica individual, né, de cada jogador e também da própria circunstância do jogo. É um esporte que é imprevisível, as ações dentro do jogo elas são bastante imprevistas e exigem dos atletas, né, estímulos diferentes com a proposta de dar uma resposta eficiente dentro do lance, por assim dizer. Também na questão fisiológica há uma variação muito grande, né, que vem da demanda aí da taxa de trabalho de cada posição, né? Então, cada posição dentro do jogo de futebol, do goleiro ao atacante, trazem demandas diferentes e características diferentes, biotipos e afins. Próximo slide, por favor. Falando um pouco dessas características, e nesse trabalho aqui a gente vai falar especificamente de goleiros e atacantes. Goleiro ele tem que ser bastante flexível, ter elasticidade, bastante elástico, resistência, equilíbrio e velocidade de reação. Isso na questão física. Na questão técnica, ele tem que ter uma visão panorâmica. Muitas vezes, dependendo da demanda do jogo, ele é um espectador, né, de luxo. Tem que ser firme, ter bastante capacidade de recuperação dentro dos lances, isso é importante, e saber jogar com as mãos e os pés. Na questão tática, posicionamento, comando, entrosamento, reposição de bola. O gatinho quer participar da aula. Características psicológicas. Liderança, porque como ele está de frente para o jogo, ele consegue orientar os demais atletas aí quanto à questão de posicionamento, a questão de
de, de correção aí na marcação. Falando um pouco sobre os atacantes, né? Tem que ter força, resistência, impulsão, agilidade, coordenação, velocidade de reação, características técnicas, manejo de bola, cabeceio, drible, enfim. Características táticas, colocação, entrosamento e noções de impedimento, criação de espaços, movimentação e finalização. Gostaria de destacar, dentro do aspecto psicológico, o atacante ele tem que ser bastante agressivo, ele tem que ter essa agressividade. E vale destacar que ser agressivo no esporte não é ser violento, né? É ter disposição de buscar a todo tempo o gol, de buscar a todo tempo finalizar aí a jogada com chute a gol. Pode passar, por favor. Retorna só um pouquinho, gentileza. Falar um pouco sobre o biotipo dos goleiros, né? Goleiro, a tendência é que tenha 1,85 m, a partir de 1,85 m, que seja forte, que tenha uma compleição física bastante forte. Existem alguns goleiros que fogem a essa regra, que fogem a essa estatística, e eles compensam esse déficit de altura com impulsão. Tem bastante impulsão que termina equilibrando. Os atacantes, eles também, geralmente o 9 principalmente, o camisa 9 ele é forte, ele tem aproximadamente aí, a partir de 1,80 m, 1,85 m, e é o que faz aquela parede, né? Capacidade para poder, no cabeceio, ganhar do goleiro, ganhar do próprio zagueiro. Então é mais ou menos uma pincelada bem breve dos biotipos, né, desses atletas. Pode passar, por favor. Falando sobre os músculos, porque nós vamos nos ater à questão das fibras musculares, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da musculatura no corpo humano. Nós temos 3 tipos de músculos, né? É o estriado cardíaco, o estriado esquelético e o liso. Relembrando que tanto o cardíaco quanto o liso, eles são de ação involuntária, né? Independe, né, da nossa vontade, tá? Exceto o esquelético, que é toda aquela musculatura que está presa ao nosso esqueleto, esse sim depende, né, de um comandamento aí do nosso cérebro, né, e da nossa vontade para que ele possa se contrair ou se estender. Destacando um pouco o músculo estriado, falando um pouco sobre o músculo estriado, esquelético, ele é formado por fibras musculares multinucleares, ou seja, ele tem muitos núcleos, é um músculo que tem bastante núcleo, né? E tem estriações. Ele tem essa capacidade, né, de se contrair de maneira voluntária, né? Enquanto o liso e o cardíaco são involuntários, o esquelético ele é voluntário. O corpo humano possui aproximadamente, mais de 600 músculos esqueléticos, os quais correspondem aí a 50% da massa corpórea. Quanto à ação desse músculo esquelético, ele tem ação extensora, flexora, adutora, abdutora, rotadora, supinadora e pronadora. Quanto à função, os músculos podem ser, o esquelético, né, o estriado esquelético, agonistas, antagonistas e sinergias.
falando mais especificamente lá, né, do âmago do músculo. Filamentos de miosina e actinas, que são proteínas contráteis, né, que formam as fibras musculares, como se fossem feixes. A actina e outras proteínas associadas formam os filamentos finos. A miosina forma os filamentos espessos. Então, nós temos dois tipos de filamentos, os espessos e os finos. Os filamentos finos e espessos se alteram formando as bandas claras e escuras. Banda 1, filamentos finos. Banda A, filamentos finos e espessos. Né? É uma mistura, né, dos dois tipos de filamentos. No centro da banda 1 há uma linha escura chamada linha Z. Ela delimita o sarcômero. E o que é o sarcômero? O sarcômero está dentro da fibra, é a parte contrátil ali da fibra muscular, que é formada por duas bandas, duas metades da banda 1 e uma metade da banda A central. Então, os filamentos, os finos e os espessos, eles se unem dentro do sarcômero, presos a essa linha Z, para formar essa unidade contrátil do músculo. É interessante a gente destacar que na contração muscular ocorre um encurtamento desses sarcômeros e, consequentemente, de toda a fibra muscular. Tá? Só destacando, para que haja esse movimento, os músculos, eles têm lá um local chamado placa, onde as terminações nervosas elas mandam, né, o estímulo para o músculo, e há um processo químico ali, é liberado um processo químico, né, e nessa liberação dessa substância química é liberado o cálcio juntamente com a ATP. Então, para que haja essa contração muscular, eu preciso ter o estímulo nervoso, eu preciso ter a liberação do cálcio e também a energia lá que é extraída da ATP. Os tipos de fibras que nós possuímos, né? Obviamente que tem atletas que têm mais fibras rápidas, outros mais lentas, depende muito da sua característica e do esporte que ele pratica. Destacando aqui, retornando lá, esqueci de completar, placa motora, tá? Que está lá no músculo, a forma placa motora, que leva a informação do cérebro para o músculo. Tipo 1, fibras de contração lenta. Elas são oxidativa, aeróbica, e são fibras resistentes a fadigas. Essas fibras, elas estão em grandes quantidades, principalmente nos músculos posturais, que são os intercostais, né? Esse músculo que ajuda a manter aqui a nossa coluna, o nosso corpo ereto. É rico não é miolo, é miosina. Foi também traído pelo corretor. É rica em miosina. E também, essa questão inadequada aí também está fora da questão. Vou aproveitar para corrigir. Esse é o tipo de fibra 1. Tá? Geralmente os atletas
que correm maratonas, né? Eles terminam usando esse tipo de fibra aí na sua contração muscular, com mais frequência. Tipo 2A, são fibras de contração rápida, porém intermediárias quanto ao diâmetro, porque assim, a fibra lenta, ela é um pouco menor, tá? Em relação ao diâmetro. Ela tem também, fica ali situada numa região intermediária, quando a gente fala de fadiga, de força e de velocidade de contração. O tipo de via metabólica utilizada são a aeróbia e anaeróbia, quando comparadas com as do tipo A2. Então, assim, o que ocorre? Elas são intermediárias, né? Elas têm um pouco mais de resistência à fadiga quando se compara com a B. Ela tem um pouco mais de força e de velocidade quando eu comparo com a tipo 1. Então, quando eu comparo a fibra tipo 2A com a 1 em relação à força e velocidade, a tipo 2A ela é mais rápida, mais forte. Tá? E com relação às vias metabólicas, né? Ela usa um pouco da glicolítica e usa também da questão lá oxidativa. Tá? A tipo 2B são as que apresentam diâmetros maiores, ou seja, são mais fortes, são as fibras mais fortes que nós temos. Em relação à velocidade de contração também, ela é a mais veloz, forte, é a mais forte, porém, ela tem menor resistência à fadiga, em comparação com as outras fibras que nós citamos anteriormente. Então, ela usa praticamente a via glicolítica como sistema energético, né, na sua atuação. Então é isso aí. Vamos passar para frente. Como eu já falei, para que ocorra essa contração muscular, é necessário que a actina se desloque sobre a miosina, que são aquelas proteínas que formam lá as fibras musculares. Esse mecanismo encurta o tamanho das fibras musculares. Isso lá dentro do sarcômero, né, como eu já falei também. Essa ação é possível graças aos estímulos nervosos, pois existem os neurônios motores ligados aos músculos, formando a placa motora ou a junção neuromuscular. Tá? Então, para que ocorra a contração em si, né, para que o músculo se contraia, eu preciso, de uma maneira assim bem direta, de estímulos nervosos, o cálcio mais a ATP. Para a gente concluir, né, o que nós estamos falando aqui, obviamente que esse assunto não se esgota aqui, obviamente que carece de mais aprofundamento para que possamos entender melhor os conceitos aqui expostos. A conclusão que eu cheguei, que os goleiros e os atacantes possuem atividades distintas dentro da partida de futebol. E eles também executam gestos técnicos bastante peculiares, com níveis de intensidades variáveis, de acordo com a ação ou reações exigidas durante o jogo. Então, no meu entendimento, faz-se necessário um planejamento com treinos específicos para cada atleta, levando em consideração a sua função no jogo, né, a sua função lá, o seu papel dentro da partida, sem abrir mão de um treinamento geral, onde todos devem participar. Tá? Porque existe essa questão do treinamento geral e o treinamento específico. Né? Isso é importante. Porque, no geral, a gente vai aprimorando algumas qualidades
né, que todos indiscriminadamente vão usar como suporte até mesmo para os gestos técnicos. Destacando aqui, os goleiros, eles, para se manterem aquecidos durante a partida, principalmente se seu time está sempre no ataque, eles vão usar as fibras do tipo 1, que ele vai estar em quase repouso, né? Ele vai estar ali se movimentando para que se mantenha aquecido, para se manter aquecido. Nos momentos de ação ou reação, eles vão usar, obviamente, as fibras de tipo 2B. Então, vai predominar na ação, quando o goleiro tiver de atuar para defender a meta, ele vai usar as fibras do tipo 2B. Os atacantes, nas jogadas normais, quando ele está auxiliando a marcação, fechando os espaços, ele também vai estar ali numa manutenção de movimento, né, com pouca intensidade, ele vai estar usando a tipo 1. Mas nos momentos de ataque, onde eles estarão disputando a bola com os zagueiros ou outros marcadores adversários, eles também vão usar as fibras do tipo 2B, porque vai exigir explosão, força e velocidade. Então, essa é a minha conclusão. Obviamente que aqui não se encerra, né, o assunto, muito pelo contrário. É só o primeiro passo de muitos que eu tenho certeza que daremos aí, para que possamos entender, compreender cada vez mais essas questões aí, para que o nosso treino seja assim o mais adequado possível para cada atleta, para cada modalidade. Boa noite, muito obrigado aí e valeu.